legal é que quando a gente fala de fundamentos, a galera sempre associa com o básico, né? Tipo, coisa de faixa branca, coisa de iniciante. Mas a gente que lidar bastante com o professor, a gente recebe muito questionamento do professor falando, pô, quero trabalhar o no-gi, começar o no-gi e não sei por onde começar, se sentindo perdido, né? E eu estava conversando até com os alunos, que a gente começou a fazer uma turma que eu dou aula já há muito tempo particular, eles começaram a fazer um dos dias no-gi. E aí eu falei, antigamente o no-gi pra gente era tirar o kimono e sair na mão. E hoje que eu comecei a gravar com bastante profissionais da área, eu vejo o quanto de adaptação que tem, né, de mudanças que tem, e o quanto enriquece esses que a gente chama de fundamento, mas que na real é a riqueza que vai dar essa transição, né? E a galera do jiu-jitsu que ainda não acompanha a pirâmide da qual o professor Marco é líder, ela é a grande referência do no-gi hoje no Brasil, né? Uma equipe que se especializou nessa linha e que hoje todo mundo aí do meio do jiu-jitsu que está indo pro no-gi está acompanhando o trabalho de vocês, né? Deve falar um pouquinho pra gente desse trabalho especializado no no-gi que é bem interessante. Não, foi legal você falar essa questão de antigamente que o pessoal tirava o kimono. Era a nossa visão, né? Jiu-jitsu sem kimono eu peguei também essa chamava de submission ainda. Eu comecei no jiu-jitsu com 7 anos de idade, então tá falando de antes dos anos 2000, comecei em 98. Então, eu vivi essa questão, essa parte, né, que o pessoal chama de old school, né? Então, Seikimono, na verdade, era quem fazia o Seikimono, né? Era a galera que se preparava para o MMA. Essa era a grande verdade. Não tinham tantos campeonatos Seikimono. O ADCC era um campeonato que, né, não estava tão desenvolvido assim na época. Então era só isso mesmo. Então poucas pessoas competiam. Então era basicamente para você aprender a simular uma situação de defesa pessoal, né? Então era basicamente isso que eu lembro. Assim, tirava o kimono, valendo marcar, né? O tapa era, na verdade, não era marcar. Tinha gente que mandava dar forte. Era uma adrenalina bem diferente, né? Assim, fez parte para a história do esporte, mas acho que hoje em dia direcionou, né? As coisas vão evoluindo muito, tudo evolui. Então, o Seikimono acabou virando uma modalidade realmente, né? Pessoas que treinam exclusivamente Seikimono. E aí foi se desenvolvendo, foram tendo várias formas de como aprender, várias pegadas diferentes, uma visão diferente, né? Tem até que a gente pode falar sobre regras, né? Eu acredito que a regra realmente tem que ser diferente do kimono para o Sankimono. Afinal, né? O vestimento que você usa é diferente, então é a mesma coisa, comparando assim, mais ou menos com futebol de areia, um de campo, um de salão, você vê que tem regras similares, mas tem regras diferentes. O que você acha que poderia ser diferente? Seikimono, eu acredito que a regra do ADCC é uma boa regra, é uma regra muito boa, e a de submissão, né, sub-sabione, né, só de finalização é interessante também, e eu acredito, infelizmente, que a da IBJJF não é a regra atualmente ideal para você lutar sem kimono. Eu fui campeão brasileiro já, preta, adulto, no 2019, pela IBJJF, mas realmente, assim, você vai lutar pensando na regra, porque, assim, eu acho que vantagem, esses mínimos detalhes, eles acabam travando muito a questão do Seikimono, porque de kimono progresso um pouco mais lento sobre as posições. Você vai derrubar, você vai passar, você pode montar ou pegar as costas, né? Tem um script ali. Sem kimono, a gente treina lá na pirâmide já há um tempo, a gente não pensa nunca em vantagem, a gente não pensa exatamente na pontuação. O seu mindset é diferente. A gente até falou isso no curso. A estratégia normalmente não é o que vai ser mais empolgante para o público, né? Que eu acho, eu acredito que para você evoluir o seu jogo no Seikimono, você não tem que pensar em pegar uma vantagem, ou passar a guarda, ou raspar. Porque são coisas muito difíceis de serem estabilizadas. É difícil se estabilizar em alguma coisa no Seikimono. Se você raspar, a pessoa aceitar, não levantar, ou passar a guarda, a pessoa aceitar uma passagem. Então,
você tem que estar esperto a outras situações, como pegar costas, ou como estabilizar bem, ou apenas cansar o adversário, né? Lá a gente treina muito nisso, a gente vai sempre minando. Por exemplo, lá a gente treina basicamente todo dia, a gente começa a fazer bastante posição, é muito técnica que a gente faz, a gente faz quase uma hora de técnica por sessão. Então é técnica, não é aquela metodologia, aquele estilo, né, que a gente deixa meio brasileiro, né, de ficar conversando muito. Então a técnica já é praticamente um exercício, né? Já é cansativo fazer a técnica. Então a gente já está super aquecido e aí vai começar as situações. A gente nunca de primeira vai fazer o sparring completo, né? Começando em pé. Sempre começa pelo menos uma sessão por dia da montada, situação de montada. Você vai montar, eu vou tentar sair, te finalizar, você vai tentar me finalizar ou pegar minhas costas, mas você sempre vai se manter por cima de mim. Por exemplo, questão de montada. O treino não é tipo, eu cheguei, repus a pontinha do pé e botei na meia e acabou. Não é sobre isso, entende? Não penso naquele script de montada, guarda, ou 4 apoios, se você chegar nos meus 100 quilos acaba, ou... Então, assim, se eu tô por baixo, eu botei ali na meia guarda, continuo. Se eu botei na guarda completa e você ainda tá conectado tentando me atacar, continua. Se eu viro de 4 apoios, continua. Se eu fico em pé e você tá cinturado atrás de mim, continua. Ou numa single leg, continua. Até finalizar. Só vai parar quando se desconectar totalmente, ou se reverter a situação, porque eu já não estiver te pressionando, aí sim vai trocar e vai ser a vez do outro. Então, isso é muito importante, porque gera um mindset de você estar sempre, independente se você está regredindo um pouco ou não, você está sempre pressionando o adversário. Porque não é... Porque qual é o costume do específico que te habitua de uma forma errada? Você na montada colocou na meia, acabou. Naturalmente, quando você está treinando assim, o cara que está em cima, quando bota e é colocado na meia guarda, ele para de pressionar, se distancia, perdi. Isso no campeonato não é bom, numa situação de treino não é bom. Você botou na meia, você tem que continuar pressionando, para você tentar continuar pressionando até montar de novo. Então isso cria um hábito de estar toda hora, tipo kick pushing, né? Você tem que estar sempre gerando desconforto no adversário. Isso vai abrir vários gaps, independente se você está numa meia, não sei, que usando 4 apoios. O adversário está tão cansado de tentar tirar você de cima dele, que aí vai começar a surgir as oportunidades de finalização, né? Que aí você acaba buscando mais a essência mesmo da luta, não em buscar uma lateral ou alguma coisa. Você está sempre sendo perigoso, sempre incomodando ele. Isso é muito interessante. Estava até falando disso essa semana no treino que a gente estava fazendo em Nogui. A gente viu muito isso no MMA. Às vezes o atleta tá na lateral, tá se sentindo ali o adversário muito solto, ele bota o pé na meia e volta para a meia para ter um controle a partir dali. Sim. E a gente posicionamento. Especialmente sobre esse assunto de montada, a gente está trabalhando, tem trabalhado muito em blocos, né, de treinamento de ensino, né, de prática. A gente geralmente vai fazer uma temporada de 2 meses, 3 ao mês e meio, sobre uma questão específica. Então a gente está, nesse caso, trabalhando montada. Vocês ficam 2 meses trabalhando só sobre montada? Sim. Um tempo longo, né? Porque é montar. Cada assunto do jiu-jitsu é enorme. O jiu-jitsu é enorme. Muita variação. E claro que muitas vezes um assunto vai. Você já viu esse assunto em outra questão, por exemplo, montada. A gente trabalha montada. A gente começou, porque a gente começou semana passada. Formas de montar. Como a gente pode montar. Isso pode ser dos 100 quilos, pode ser da meia, né? Aí tá montada. Como se manter numa montada? Forma de retenção de montada. Porque a montada, se você analisar, são 3 etapas. Você montar. Você se manter na montada e você atacar da montada. Então, você tem que estar bem nessas 3. Não adianta você conseguir montar e o cara repor a guarda. Não adianta você ficar montado, estabilizado e não finalizar. Uma hora ou outra ele vai sair. Então, só de conceito já tem muita coisa para ser estudada. E daí a gente vai começar a ver as variações de finalização,
situações que você pode sempre aproveitar para pegar as costas. E aí tem infinidade de coisas. E esses treinos que vocês fazem, Marco, a equipe de alto rendimento é junto com os treinos abertos para os comerciais que a gente diz, né? São quantos treinos por dia? Como é que vocês organizam isso? A gente vem há muitos anos, né, trabalhando em poucos horários, né? Porque a gente, no início da pirâmide, a gente começou sem muito intuito de ter... Na verdade, né, voltando a tudo lá atrás, eu nunca imaginei que eu ia ter uma equipe. Acredito que tenha sido uma necessidade para mim, na verdade. Sempre treinei numa academia desde 7 anos de idade até os 25, talvez, que é a criatura da Arxa, que era uma academia da Barra, que era aliança, depois com aquele rompimento, o primeiro rompimento que teve. Criação da Brasa. Isso, chegou a ser Brasa por um período muito curto, na época do Otávio Couto, do Ratinho, faleceu até também professor. Chegou a um período muito curtinho de ser Brasa e depois acabou que virou Axe porque o nome da academia de musculação era Axe. É um lugar famoso na Barra que acabou também fechando atualmente, poucos anos atrás. E aí foi isso. Só essa academia teve sua época muito boa de competidores e depois acabou se tornando uma academia mais comercial, defesa pessoal, tudo mais. E aí, só que eu e meu irmão, a gente gostava muito de lutar. Eu, particularmente, comecei a competir, né? Até sempre competia desde criança, pouquinho, muito pouco, não treinava todo dia. Mas comecei a me dedicar mais por 20 anos de idade. Quando eu acabei de pegar a faixa roxa. Porque antes eu tinha outros focos, aí uma longa história, que eu queria ser jogador de futebol, eu cheguei a morar fora, era outro foco que eu tinha, né? E aí acabou não dando certo no futebol, aí eu voltei pro Brasil e estudei arquitetura, para estudar arquitetura, né, com os 18 anos. E aí eu fiquei nessa transição de 2 anos de treinar um pouco mais. Não deu certo futebol, vou ter que trabalhar agora. Eu vou treinar com 18 anos. E o futebol é diferente do jiu-jitsu, né? Assim, ou você está em um clube com perspectiva, né? Então você vai ficar brigando até não saber o que vai acontecer. Então, pensei, né? A gente sempre teve empresa de construção de arquitetura e tinha essas duas opções. Sempre fui muito livre para escolher, mas eu, raciocinando, achei mais lógico eu voltar para estudar e fiquei assim, estudando, treinando, jogando um time de futebol amador, e aí eu comecei a desanimar muito do futebol e vi algum esporte que eu conseguia ser profissional. O jiu-jitsu é um esporte muito democrático, você pode praticar de várias formas. Você pode fazer hobby, pode fazer aula particular, você pode fazer várias coisas com o jiu-jitsu. Você pode competir profissionalmente, nada te impede. Então, eu vi esse um caminho bom, porque eu já era acostumado a treinar profissionalmente e que gostava sempre disso na minha vida toda, e aí sim foquei. Peguei a roxa, vi que ia ter que começar a treinar mais, ou ia ser um cara bom, ou ia ficar... E você adquire esse espírito de novo, né? De não querer ser sempre tentar ser o melhor. E aí, foi isso. Aí comecei a engrenar nesse esquema. Poxa, marrom, e eu sempre treinando todo dia, depois dessa época, mas alguns resultados eu não conseguia e tudo mais. Até que uma hora a gente se mudou, aí a gente comprou umas placas de tatame. E aí começaram a vir amigos treinar com a gente. Aí nisso foram treinando, aí amigos do meu irmão, que é 6 anos mais novo, começaram a querer ter aula em grupo. A gente pegou 2 dias para fazer essa aula em grupo. Eu já treinava 2 dias com eles mesmo, a faixa azul, você. E depois a gente começou a treinar wrestling. Então foram 3 vezes nesse tatame. O Will até, né? Isso ainda com kimono ou já sem kimono? Com kimono. Muito posto. Você chegou a pegar preta com kimono? Sim, a vida toda foi de kimono. E aí foi isso. Aí começou a ter a pirâmide, começou a ter os resultados legais, as pessoas começaram a vir, crescer naturalmente. Aí comecei a ver que tinha que ter, não seja mais como fazer. Aí fiz uma equipe
E aí vingou, e aí estamos aí até hoje, uns 5, 6 anos. Isso. E o Senkimono, a história do Senkimono, veio de uns 3 anos atrás. Porque a gente tinha segunda, quarta e sexta kimono, terça wrestling, e quinta era Senkimono igual qualquer academia. Mas eu não sei, eu sei mais ou menos assim, o meu jogo acho que sempre foi um jogo muito old school, aprendi numa academia, né, mais old school, então não tinha muito essas coisas de lapela e guarda-aranha, era muito guardinha sentada de ganho, e acabou que eu me adaptava bem para o Senkimono, era o mesmo jogo muito parecido. E eu comecei a me destacar mais com o resultado de Senkimono. Aí as pessoas, você acaba ficando conhecido assim, e as pessoas que iam visitar só viam na quinta-feira. Uhum. Senkimono. Aí os próprios alunos só gostavam muito mais de Senkimono. De Kimono antes era bom, tal, mas Senkimono era melhor. E aí todo mundo falando, pô, bota mais Senkimono, a gente começou a botar Senkimono, mais Senkimono. Aí botou nada Senkimono, pô, mas tem que ter um pouco de kimono. Aí os caras me botando uma pressão, aí eu comecei a tentar analisar o porquê disso, né? Começou a fazer um sentido assim na minha cabeça de pensar, por que não botar só Senkimono? O que me impede de fazer isso, né? E o que pode ser bom se eu fizer isso? Foi o simples fato de eu analisar, por exemplo, se eu faço kimono sem kimono, tudo bem. Kimono, a gente sempre teve um nível mediano em competições, vamos dizer assim. Sem kimono tinha um bons resultados, sabe? E eu pensei, se eu me dedicar 100% ao sem kimono, esses resultados vão ser muito melhores. Então, o que vale mais a pena? Eu ser mediano num, mediano para bom sem kimono, ou abdicar de uma parte e ser realmente notável sem kimono. E aí foi a hora de ter essa atitude. Vamos ver, vamos dar vamos fazer um teste, qualquer coisa a gente volta. E aí a gente não voltou. E aí foi o que vem acontecendo. A gente vem tá sendo bem notável, né? Sendo quando por muitos, maioria dizendo que a gente é referência sem kimono. Acredito que seja assim. E é isso, vem tendo ótimos resultados, a gente vem ter notoriedade, diversas oportunidades, bons resultados. Então, acredito que se a gente não tivesse feito isso, nada disso atualmente estaria acontecendo. Tendo ótimos atletas, uma ótima visibilidade, o pessoal tendo um carinho pela gente, né? Então, acho que foi a decisão correta para a gente, por diversos fatores, não só disso, mas como a questão até que você percebe, é um mercado que não está saturado como está o kimono. Então a gente não tem, vamos dizer, falando de uma forma saudável, a gente não tem concorrente. Qual academia no Brasil só treina jiu-jitsu sem kimono? Tirando a luta livre, entende? Então a gente não tem, né? Você, por quê? Sei também. Talvez era a mesma coisa que eu pensava antigamente. Eu achava que era muito importante ter kimono, pelo fato de ser tradicional, e muitas pessoas me falavam que não era proibido tirar o kimono praticamente, né? Mas foi uma coisa que a gente... Uma quebra de paradigma, né? Porque, né, todo mundo, no começo, quando eu falei isso, muita gente ficou me olhando, tipo, se eu fosse... Você é um maluco, né? Tem toda aquela questão de cultura, de lifestyle e tudo mais, então tu vai contra isso, contra uma coisa que já existe há tanto tempo. Imagina no Rio de Janeiro, que é o berço do jiu-jitsu, os caras, quantas faixas coral, e com você ter essa iniciativa de fazer, não é uma coisa também tão simples, sabe? Mas, cara, só que quando a coisa começa a dar certo, quando um projeto começa a dar certo, isso tudo é abafado, então você começa a ser admirado por muitas pessoas que achavam que não ia dar certo, que era loucura. Então, assim, eu acho que como qualquer coisa na vida, você tem que tentar dar um início, né?